Hoje, pessoal, eu vou falar as 18 piores seleções do mundo. Então, bora lá. Em 18º lugar, seleção da Coreia do Norte. A seleção da Coreia do Norte é uma seleção bosta. Sim, é uma seleção muito bosta. Apareceu em duas Copas. Na Copa de 1966 e a Copa de 2010 realizada na África. Bem, no primeiro jogo da Coreia do Norte foi Coreia do Norte versus Espanha. E ela perdeu de 2-1. E teve má sorte de cair em um grupo que tinha Brasil e acabou perdendo de 5-0. Depois tentou vencer outra seleção, que era a seleção do Japão, que era a seleção da Turquia, mas acabou perdendo. Bem, não apareceu nas outras Copas de 1970, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 2002, 2006, mas apareceu em 2010. E bem, no grupo estava Portugal, Coreia do Norte, Brasil e Itália. Bem, o primeiro jogo foi a Coreia do Norte versus Portugal, que acabou perdendo de 7-0. Aí no próximo jogo era o jogo do Brasil e Coreia do Norte. E a Coreia do Norte foi massacrada de 6-0. Depois foi massacrada pela seleção da Itália e fez mais de 4-0 e foi eliminada. Em 17º lugar, fala bosta, fala que pega. Então, essa seleção aqui, a seleção venezuelana, é uma das piores seleções da América do Sul. Sim, tô falando a verdade. Bem, a única vez que apareceu a seleção da Venezuela foi na Copa de 1990. Eu acho que foi nessa Copa. A Venezuela estava em um grupo entre União Soviética, Venezuela, Iugoslávia e França. Bem, a Venezuela conseguiu vencer a União Soviética de 2-0. Mas acabou perdendo de dois times. A França e a Iugoslávia de 3-0 e de 4-1, sendo eliminada e nunca mais voltou para as Copas. Agora, em 16º lugar, está uma seleção da Europa Oriental, uma seleção muito bosta. A seleção grega, ou a seleção da Grécia, é uma das piores seleções que já apareceram. A primeira vez que apareceram foi na Copa de 1986. E a última foi na Copa de 2014, onde foi eliminada na fase de grupos. E acabou não indo para as oitavas. A seleção da Grécia é muito ruim. Muito ruim. Tem jogadores bem péssimos. É um péssimo exemplo para um time ruim da Europa Oriental. Em 15º, a seleção da Índia é uma seleção muito ruim. Bem, a Índia teve a sua primeira aparição na Copa de 1958, que foi o único país da Ásia que foi para essa Copa. Bem, perderam de todos e acabou sendo eliminado na fase de grupos. Bem, alguns jogos da
na Copa Ásia, foi eliminado, mas conseguiu chegar em terceiro lugar. Em alguns jogos entre a Índia e Brasil, o Brasil conseguiu massacrar de 6-1 e 5-0, mas também a Índia conseguiu vencer um time americano chamado Orlando City, venceu de 2-1. Agora em 14º lugar, a seleção paquistanesa é uma das seleções mais ruins da Ásia, não aparecendo em Copas, mas é uma das seleções que mais enfrentou a Índia e o Nepal e China. Bem, uma das partidas da Copa Ásia, o Paquistão conseguiu vencer a Índia de 3-1, mas acabou perdendo do Nepal de 1-0. Tinha seleções bem piores que a seleção do Paquistão, a seleção da Birmânia, a seleção da Tailândia e, claro, a seleção da Malásia. E adivinha o que aconteceu? A seleção do Paquistão acabou perdendo de 2-1 e acabou ficando empatado com a seleção da Birmânia de 3-3, mas acabou perdendo da Malásia de 1-0. Simples. Esse time é muito ruim. Nunca apareceu. Quando tentava aparecer nas Copas, era sempre eliminado, não conseguia para a Copa. E a primeira vez que eles tentaram ir para a Copa foi na Copa de 1978, mas eles acabaram não conseguindo ir. Em 13º lugar está a seleção da Bósnia e Herzegovina. A Bósnia e Herzegovina é um país que não tem fronteira para o mar. Mas a primeira aparição que ela fez foi na Copa de 2014. Mas pegou a lanterninha, não conseguiu passar. Essa seleção é uma bosta e acabou perdendo. Bem, a única vez que essa seleção conseguiu ganhar um título foi em 2016 ou 2017, sei lá, que venceu o Montenegro de 2-1. Mas esse foi o primeiro título, mas Mundial nunca teve, que nem o Palmeiras. Eita, tô zoando meu próprio time. Ah, meu Deus. Então, a Bósnia e Herzegovina tem esse problema de não conseguir ter um Mundial e tal. Em 12º lugar, temos a Bulgária, que teve as suas primeiras a primeira Copa que a Bulgária foi na Copa de 1958, mas acabou sendo eliminada. Mas na Copa de 66, meu amigo, a Bulgária perdeu de 2-0, sendo eliminada. E bem, apareceu na Copa de 62, 70, 74, 78, 82, 86, mas foi eliminada e não conseguiu ir para a Copa de 90. Mas foi na Copa de 2002 e não apareceu mais nas Copas. Em 11º lugar, uma das piores seleções que eu já vi na minha vida é a seleção do Sri Lankês. A seleção do Sri Lanka. FIFA Sport Sri Lanka. Bem, ela nunca apareceu na Copa, mas apareceu na Copa Ásia de 2008, onde que ficou em 12º lugar
das seleções mais perto de conseguir ganhar. Incrivelmente, esse país acabou perdendo de 49-0 contra a Índia. Que, aliás, eu já comentei sobre a Índia. Mas nessa época ela tinha uns jogadores bem bons. Mas acabou perdendo, infelizmente. Em décimo lugar tem a República do Congo. Um país que fica na África e fica perto da República Democrática do Congo. Bem, esse país, a primeira vez que foi na Copa foi de 1974, mas depois não apareceu mais nenhuma Copa. Seu vizinho, a República Democrática do Congo, a última vez que apareceu foi na Copa de 78. E o ditador de lá falou assim para os jogadores: se vocês não conseguirem vencer o Brasil, vocês não vão voltar vivo. Se for um jogador da República Democrática do Congo, eu iria ficar mesmo na Copa da Argentina. Deus me livre. E bem, acabou perdendo de todo mundo essa seleção. Mas a única vez que ganhou foi em 2019, onde que venceu uma partida entre Togo e República do Congo, onde a República do Congo acabou fazendo impressionantes 9-1. E ela conseguiu ganhar a partida. Mas quando joga alguma Copa, quando joga uma partida gigante, é um fracasso. Aí quando joga uma partida ruinzinha, é um sucesso. Maravilha. Em nono lugar está a República Democrática do Congo, como já disse para vocês. Bem, a única vez que ela apareceu foi na Copa de 1974 e 78. Não, pensando bem, a Copa de 78, a República Democrática do Congo não foi. Desculpa aí, gente. E bem, essa seleção perde todo mundo e tenta amanhecer, mas não ganha, né? Nem precisa falar tanta coisa assim, né? Porque eu já falei uma parte sobre isso, né? Então, em oitavo lugar, a seleção Qatar, a seleção do Qatar que tá jogando na Copa do Mundo deste ano. Bem, é uma das seleções que eu acho bem ruim, por ter não ganhado nenhuma. Perdido para Senegal, perdido para o Equador, perdendo para a Holanda. Uma seleção bem bosta, vamos dizer assim. Não tem tantos jogadores tão bons assim. E não foi para nenhuma Copa desses anos que eu falei antes. Só nessa Copa aqui, que acho que ela não vai aparecer na outra Copa do Mundo de 2026. Bem, em sétimo lugar, a seleção de Trinidad e Tobago é uma das seleções mais ruins que eu já vi na minha vida. Apareceram na Copa de 2002 e Copa de 2006. E bem, essa seleção sempre perde na fase dos grupos e não tem tanta coisa assim. Só joga a Conmebol, que é um torneio realizado na América Central e América do Norte, e 3 países que fazem parte desse torneio, que fica na América do Sul: Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Em sexto lugar, a seleção do Peru de futebol é uma das seleções mais ruins da América do Sul. Apareceu na Copa de 2014, fracassou na Copa de 2018 e não foi para essa Copa. Simples, essa seleção muito ruim. Nem preciso falar tanta coisa assim. Tchau, pessoal, se inscreva no meu canal do YouTube. E se você não se inscrever,
Vou matar, vou matar. Tchau.